De volta a Abu Dhabi, senhor presidente. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado. Antes de tudo, parabéns por se tornar avô pela 11ª vez. O mais importante. Tiffany. Isso mesmo. Bebê Alexander. Não, eles são um casal muito bom, um casal ótimo, eu acho. E o bebê é perfeito. Eu te conto sobre isso daqui a 21 anos. Mas o bebê está bem, então estamos felizes com isso. Estou ansioso para ver o bebê. Ver você com esses netos. Bem, essa é uma grande viagem. Isso é visto, especialmente nesta região, como um grande sucesso com a interação entre cada um desses países. Como o senhor vê isso hoje ao encerrar a viagem? Bem, eu sempre considerei essa uma região muito importante. Eu conheço muito bem os três líderes, como você pode ver. Em todos os três casos, eu já os conhecia muito antes de entrar para a política, o que é algo interessante. Isso torna tudo um pouco mais especial. São pessoas ótimas, os três, são pessoas excelentes. E é uma região incrível, mas nunca foi tratada adequadamente e certamente não foi bem tratada pelo Biden, que sinceramente nem sabia que ela existia, então você entende o motivo. Mas ele não foi, ele não tratou, eles não trataram bem esse grupo. E eu acho que eles estavam sendo, e acho que você sabe disso porque já reportou sobre o assunto, eles estavam sendo fortemente persuadidos pela China, porque isso resolveria o problema de combustível da China para sempre. E não era a preferência deles, mas eles estavam a caminho. Eles estavam indo para a China e esse seria o pai deles, mas isso não vai mais acontecer. Você acha que mudou o paradigma em relação a isso? Não, eu não acho, eu sei. Estamos tão próximos, estamos mais próximos deles agora do que nunca. Você pode ver o relacionamento, você poderia contratar um especialista, pagar muito dinheiro para ele e ele poderia te dizer, não, é só um relacionamento que eu tenho com todos os três, que é, sabe, muito extraordinário. Eu até estava dizendo, sabe, quero dizer, somos tão amigáveis, não é uma situação normal em que você, sabe, está de boa com um líder ou algo assim. Mas esta é uma região muito importante. Esta é a capital mundial da energia. Eles têm, sabe, quantidades enormes de energia e outras coisas. Eles investiram com sabedoria. Eles estão buscando fazer outras coisas. Acho que na Arábia Saudita disseram que em mais alguns anos, mais de 50% dos negócios serão de outros setores, representando mais de 50% da receita. E é realmente impressionante o que todos eles fizeram. Você tem muitos investimentos empresariais voltando para os Estados Unidos. Certo. E eles ainda estão somando isso em cada país. O que, aliás, mais importante é o motivo pelo qual vim aqui. Eu não vim aqui para dizer, puxa, vocês são ricos e têm muito petróleo. Vocês sabem, eles têm muito dinheiro e eu quero que eles gastem esse dinheiro nos Estados Unidos. E nós batemos recordes. Nunca houve uma viagem como essa por parte de qualquer presidente ou qualquer pessoa antes. E eu perguntava para eles, que tal dobrar o valor? Ok. Eu devia ter pedido mais porque eles disseram ok. Eles são boas pessoas e amam o nosso país. E veja, eles enfrentam um grande perigo por causa do Irã. Esse é o principal perigo deles. E isso os deixa vulneráveis. Mas eu não os vejo como vulneráveis porque eu acho que nós temos o maior exército do mundo. E estamos investindo nele agora em níveis que ninguém jamais viu. Nós vamos construir a cúpula de ferro. Nós merecemos uma cúpula de ferro, sabe? Veja, nós a chamamos por dois nomes. Então, eu ia chamar de cúpula de ferro, porque esse é o nome que todo mundo conhece há anos, mas para mim parecia antiquado, então mudamos recentemente para a cúpula dourada, a bela cúpula dourada. E combina com a Era Dourada. Ronald Reagan queria isso há muitos anos e ele estava certo, mas ele não tinha a tecnologia. Quero falar sobre Israel. Quero dizer, na primeira viagem, no primeiro mandato, quando você veio ao Oriente Médio, você realmente fez uma parada em Israel no caminho de volta. Não vai fazer isso desta vez. Obviamente, Israel, Hamas e o que está acontecendo em Gaza estão influenciando muito. Como você vê isso? Você está frustrado de alguma forma com o primeiro-ministro Netanyahu? Não, veja, ele está numa situação difícil. Você tem que lembrar, houve um 7 de outubro que todo mundo esquece. Foi um dos dias mais violentos da história do mundo, não só do Oriente Médio, do mundo, quando você assiste as gravações. E as gravações estão aí para todos verem. Então, ele tem esse problema. Esse problema nunca deveria ter acontecido.
Agora, se eu fosse presidente, esse problema não teria acontecido, porque o Irã não tinha dinheiro. Eles estavam completamente quebrados e não estavam dando dinheiro para o Hamas. Na verdade, eu me lembro que no seu programa, cerca de um ano antes disso, você dizia: não há dinheiro para o Hezbollah, Hamas. Existem cerca de 28 grupos diferentes. Os Houthis? Os Houthis, mas há 28 grupos que nós conhecemos. Nenhum deles estava funcionando, pois não havia dinheiro. Então, Biden apareceu e assumiu todas as sanções contra o Irã. Quero dizer, impôs sanções tão fortes que quem fizesse negócios com o Irã não poderia fazer negócios com os Estados Unidos. Então, todo mundo desistiu, inclusive a China. O Biden chegou e simplesmente deixou todo mundo passar e eles se tornaram, você sabe, eles têm mais de 300 bilhões de dólares hoje. Então, como você chega numa solução lá? Nós vamos conseguir 100%. Você acha mesmo? Bem, nós vamos ter uma solução de um jeito ou de outro. Ou vai ser violenta ou não violenta. E eu prefiro muito mais que não seja violenta. Eu não quero... Eu conheço tantos iranianos de Nova York, de Washington, de vários lugares. Essas são pessoas incríveis. Sabe, eles têm que ser vistos como pessoas. E eu não quero que seja algo violento, mas eles não vão ter uma arma nuclear. Mas você disse que estava perto outro dia. Você falou quase acordo. Está perto. Então isso significa que eles vão enriquecer em qualquer nível? Tipo um nível civil? Não, eu acho que eles querem fazer um acordo. Sabe, você pensa consigo mesmo, eles têm petróleo em abundância. Eles têm petróleo suficiente para durar 300 anos. Eles têm muito petróleo. As pessoas não percebem que eles estão entre os maiores do mundo. E é um petróleo de ótima qualidade, ou seja, é puro, perfeito. Eles não precisam, sabe, gastar uma fortuna com gases e energia para derreter a rocha e tudo mais. Eles têm petróleo puro, sem adulteração, de boa qualidade. E você se pergunta, por que alguém que tem esse tipo de petróleo, além de querer ser politicamente correto, mas quando você tem quantidades ilimitadas de petróleo e gás, por que você está investindo? Sabe, por que você precisa de energia nuclear civil? Eu simplesmente não entendo. Você vai pedir para tudo isso ser desmantelado? E eu acho que a energia nuclear é boa. Acho que a energia nuclear é boa para fins civis, se você tem um país sem petróleo. Mas se você está sentado em uma das maiores reservas de petróleo do mundo, por que está falando em investir em energia nuclear civil? Eu chamo de nuclear civil. Então Bibi Netanyahu não está convencido de que um acordo seria bom para a região. É justo dizer isso? Acho que posso dizer que Bibi, ele é um homem irritado e deveria estar por causa do 7 de outubro. E ele foi muito abalado por isso, mas de certa forma também foi meio que ajudado, porque acho que ele lutou com força e bravura. E você acha que a situação entre Israel e Hamas em Gaza vai chegar ao fim em breve? Gaza é um lugar complicado. Tem sido assim há anos. Acho que deveria se tornar uma zona livre, sabe? Uma zona de liberdade. Eu chamo de zona de liberdade. Deveria se tornar uma zona de liberdade. Isso não funciona. A cada 10 anos, eles voltam ao mesmo ponto. Eles têm o Hamas, eles têm... Está todo mundo sendo morto por toda parte. Quero dizer, você já viu? Você fala sobre estatísticas de crimes. É um lugar complicado. Essas pessoas, esses países que você acabou de visitar, eles vão ter que fazer parte da solução? Eles fariam parte, falei com todos três. Eles com certeza fariam parte. Quero dizer, eles são realmente ricos e mais do que isso, são pessoas boas e eles ajudariam. Então, dinheiro nem é o problema. Não, você precisa que os países digam sim, que aceitem eles. Olha, essas são pessoas que querem estar no Oriente Médio. Querem e amam o Oriente Médio, percebo isso. Existe um espírito pelo Oriente Médio. Eles não precisavam ter ido para a Suécia, Alemanha, esses outros países. Eles poderiam ter ficado em casa, no Oriente Médio, se alguém tivesse tido a inteligência de construir comunidades bonitas. Sabe, 1,9 milhão é muita gente, mas relativamente não é tanta gente assim. Você teve alguns sucessos em política externa pouco antes dessa viagem? Você pegou o telefone e ligou para 2 potências nucleares, Índia e Paquistão, e conseguiu que eles recuassem do limite. Isso foi um sucesso enquanto você embarcava no avião para vir para cá. Um sucesso maior do que jamais vão me dar crédito. Aquelas são grandes potências nucleares, não são pouca coisa e eles estavam irritados. E a próxima fase provavelmente seria... Você viu para onde isso estava indo? Era olho por olho. Estava ficando cada vez mais profundo e mais, quero dizer, mais mísseis. Todo mundo estava mais forte, mais forte, mais forte, a tal ponto que os próximos seriam, você sabe a palavra com N? Você sabe qual é a palavra com N, certo? Nuclear. Isso. Obrigado. Obrigado pelo esclarecimento.
Imaginei. Sim. Quero deixar isso claro. Não, é a palavra com N. Essa palavra é muito pesada. A palavra com N no sentido nuclear é a pior coisa que pode acontecer. E eu acho que eles estavam muito perto disso. O ódio era enorme. E eu disse, vamos falar sobre comércio. Vamos fazer muito comércio. Não se esqueça, o Irã quer muito fazer um acordo conosco, por vários motivos. Mas quando você olha, para a Índia, eles estão ligando... Sabe, o Irã quer negociar conosco, certo? Se você pode acreditar nisso, e eu estou de acordo com isso. Estou usando o comércio para acertar contas e para fazer a paz. Mas eu disse ao Irã, se fizermos um acordo, vocês vão ficar muito felizes. Mas, acima de tudo, eu disse ao Irã de forma muito simples, porque eu ouvi alguém defendendo o meu ponto de vista ontem à noite na televisão. Eu não gostei porque estavam dizendo que há bastante tempo. Não há bastante tempo. Não há bastante tempo. Você sente urgência? Bem, eles não vão ter uma arma nuclear e, eventualmente, eles terão uma arma nuclear. E então a discussão se torna completamente diferente. Mas no caso da Índia, a Índia quer, você sabe, eles são um dos países com as maiores taxas ou tarifas do mundo. Eles tornam quase impossível fazer negócios. Você sabia que eles estão dispostos a cortar 100% das tarifas para os Estados Unidos? Esse acordo vai sair em breve? Sim, isso vai acontecer em breve. Eu não tenho pressa. Olha, todo mundo quer fazer um acordo conosco. Então é a Coreia do Sul? A Coreia do Sul quer fazer acordo com todo mundo. Mas eu não vou fazer acordos com todo mundo. Eu só vou estabelecer o limite. Vou fazer mais alguns acordos. E então eu simplesmente, porque eu não posso, você não consegue se reunir com tanta gente assim. Tenho 150 países querendo fazer acordos. Você sabe, há muitos países... O mercado ficou satisfeito com a situação da China e o encontro... Ficaram mesmo. Com o secretário? Se eu não tivesse feito aquele acordo com a China, acho que a China teria se desfeito. Não nós, eles. Nós não iríamos quebrar. Nós não vamos quebrar. Eles é que teriam se desfeito. Você sabe, nosso país tem muita garra. E sabe por quê? Por causa de 5 de novembro. Porque nosso país voltou a ter espírito. A outra mudança na política externa foi essa aproximação com a Síria. Você se encontrou com o presidente sírio, que tem um passado duvidoso de ligação com a Al-Qaeda e a frente al-Nusra na Síria, mas você vê potencial ali. Bem, antes de falar sobre isso, só uma palavra. Também o Paquistão. Ótimas conversas com o Paquistão. Sabe, não podemos esquecê-los. Porque é preciso dois para dançar. E com a Índia eu me senti muito seguro. E com o Paquistão também falei sobre comércio. Eles adorariam negociar. Sabe, eles são pessoas brilhantes. Eles produzem produtos incríveis. E nós não fazemos muito comércio com eles. E mesmo assim eu tenho um bom relacionamento. Tenho um bom relacionamento com muitas pessoas que você nem acreditaria. Mas eu parei aquela guerra. Aquela ia ser uma guerra nuclear, eu acho. Ou quase isso. Muito perto. Você estava lá. Sim. E agora todo mundo está feliz. Na verdade, eu disse para o meu pessoal, liguem para eles. Vamos começar a negociar imediatamente, porque eu sou um homem de palavra. Agora, quando você chega à Síria, então eu fiz algo com a Síria, porque o futuro rei, e você tem um rei maravilhoso agora, ele é um homem mais velho, ele também é meu amigo e está 100% lúcido. Ele é ótimo e tem um filho excelente, o príncipe herdeiro. E ele, na verdade, tem muitos títulos. Ele é primeiro-ministro, ele é príncipe herdeiro, está fazendo um ótimo trabalho administrando tudo. Mas ele me ligou e falou comigo e disse, você poderia me fazer um favor? Você poderia fazer um favor ao mundo? Você poderia retirar as sanções da Síria? Porque a única chance que eles vão ter, as sanções estão sendo devastadoras, realmente pesadas. Bem, foi isso que eu fiz com o Irã e eles chegaram a um ponto em que estavam quebrados. Você poderia retirar as sanções? Eu não tinha pensado muito sobre isso. E ele disse isso de uma forma que, você sabe, ele tem um grande coração. Ele disse, eles não conseguem sobreviver com essas sanções. Eu disse, vamos dar uma chance a eles. Eu conheci o líder. Eu conheci o novo líder e, aliás, um cara bonito, jovem, bonito. E eu disse, sabe, você tem um passado e tanto, um passado difícil, mas quando você pensa bem, você vai colocar um coroinha nessa posição? Acho que não. Sabe, vai ser um pouco difícil. É uma luta difícil. Quer dar chance a ele? Sabe, como dizem, é um bairro complicado, é um bairro difícil. Sim. E
Eu achei que ele era realmente, sim, achei que ele era ótimo. Ele ficou muito agradecido pelas sanções, porque sabia que não conseguiria superar aquilo. Então talvez haja uma mudança por lá. Eu acho que ele tem uma chance real. Ele é um cara forte, ele já fez algumas coisas bem difíceis. Grande parte da cobertura aqui foi sobre seu discurso na Arábia Saudita e algumas coisas que você disse sobre confiar nesses países para tomarem suas próprias decisões e que não estamos tentando transformá-los em uma cópia de nós. Sabe, aquelas conversas de política em alto nível. Nós temos nossos próprios problemas. Mas grande parte da cobertura lá nos Estados Unidos foi sobre a doação do jato Boeing do Catar. E eu já ouvi você falar sobre isso. Sabe, até você trazer isso agora, eu não ouvia falar disso há 3 dias. Eu sei, só estou te contando. Falamos sobre isso, pronto? Brevemente. Você está pronto? Eu já ouvi todas as respostas. Bem, não, mas seu público precisa ouvir as respostas. Doam ao DEPEN em defesa. Para ser simples, Sim. eles estão doando para a Força Aérea dos Estados Unidos, ou seja, para o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Eles não estão doando para mim. Eu fiz um bom acordo. Precisamos de um avião anos antes de recebermos os outros. Porque a Boeing está muito atrasada. A Boeing disse... Você conversou com o CEO sozinho? Conversei e disse, vamos conseguir. Consegui para eles 160 aviões. Eles disseram, e quanto aos 2 que você deveria construir para o nosso país? Agora eles são diferentes. Eles são extremamente complexos e eu não vou entrar em detalhes, mas não são como um avião normal. Sabe, não é como construir um 747 comum. Colocar pessoas na Lua antes de... Deixa eu te contar. Air Force One ficar pronto. As pessoas sabiam que eu estava bravo com a Boeing. Muita gente sabe. Essas pessoas sabem. Eles são muito inteligentes aqui embaixo. E eles sugeriram, se pudermos fazer qualquer coisa para ajudar, porque agora estamos com aviões de 40 anos. Você sabe, o nosso Air Force One, na verdade, são 2 aviões. São 2 747. Sempre foi. Acho que as pessoas não sabem disso. 40 anos. O Air Force One atual tem 4 décadas de uso. Eles têm 40 anos, mas tem mais, tem 42. Eu venho dizendo 42 anos. Eles têm 42. Não deveríamos ter um avião de 42 anos. E sabe de uma coisa? Não há nada de inseguro nisso. Em muitos casos, eles são tão seguros ou até mais seguros. Eles são mais pesados. Sabe, eles jogam fora muito mais. Para os ambientalistas que estão assistindo, eles emitem um pouco mais do que um motor moderno emitiria. Mas eles são, você sabe, eles são bons. Mas têm 42 anos. E quando pousamos, eu vi outro dia, quando pousamos, eu estava estacionado bem ao lado, nós estacionamos bem ao lado do 747 do Catar. E estacionamos ao lado, havia outros 747, 2 ou 3 deles que o mundo árabe possui. E quando você olha para um 747 novo e olha para um avião com 42 anos, nem parece o mesmo avião. Os outros são maiores, mais elegantes, mais modernos e não parece certo. Temos um problema com a Boeing. Agora, de novo, é um avião muito complexo. É um avião muito diferente do que seria um avião normal. Ok, e eles estão fazendo um ótimo trabalho. Eles estão voltando com força. Mas eu estou irritado com eles por causa dos 2 aviões. Eles deveriam conseguir resolver isso rapidinho. E você sabe, eles não conseguem fazer isso. E ele disse, um grande cavalheiro também, ele disse, eu gostaria de ajudar se você quiser. Eu disse, como você pode ajudar? Bem, por acaso nós temos um avião. E eu disse, bem, o que você quer fazer? Ele disse, você tem sido... E ele não está falando de mim, embora eu tenha sido bom. Ele quer dizer que nosso país os defendeu, fez grandes coisas por eles. Eles talvez nem estivessem lá. Tem base enorme. Olha, ao lado do Irã, está mesmo ao lado. Não é como se fosse a 1 hora de distância. Voei 1 hora para um lugar, 1 hora para cá, mas aquele você nem precisa voar. Tudo o que você precisa fazer é atravessar a fronteira andando, se quiser. Quero dizer, está literalmente encostado, certo? Bem ao lado mesmo. E ele disse, seu país tem sido muito bom para nós. Eu adoraria fazer algo para ajudar com essa situação que você tem com o Air Force One. Eu disse, que bom, o que você sugere? E ele sugeriu isso. E eu disse, sabe de uma coisa? Isso é muito bom mesmo, eu agradeço. Qual seria o preço? Ele disse, não tem preço. Eu disse, que bom. Agora, esse avião não é para mim. Ele vai para a Força Aérea dos Estados Unidos, para quem quer que seja o presidente. E em algum momento vai ser como o Ronald Reagan. Ele será desativado. Sabe, ele já tem 11 anos. Então ele fica até ser desativado. Ele vai ser desativado porque Sim. Eles não vão querer. Além disso, até lá, eles já terão os outros 2 aviões, que serão aviões novinhos, e por aí vai. Mas eu só quero dizer, foi uma história da esquerda radical que muita gente, inclusive você... Perguntei ao primeiro-ministro sobre isso. Pode falar. E ele disse que, sabe, ele não entendeu a reação lá no país.
E, sabe, ele deixou isso bem claro. Acho que ele ficou até ofendido, na verdade. Ele fez um presente para ajudar alguém que já os ajudou. Foi um gesto muito bonito. E sabe, as pessoas aqui, para você ver como eles são mesquinhos, gostariam que eu pagasse $1 bilhão. Eu preferiria pagar $1 bilhão e receber 10 caças em vez de dar $1 bilhão quando não é necessário. Putin não vai à Turquia. Sim. Você pensou em ir se ele fosse? Bem, eu tive um problema. Quero dizer, eu considero o Oriente Médio muito importante. E eu tive um problema porque na quinta-feira eu estaria nos Emirados Árabes Unidos, certo? E é onde estou agora. Vamos sair em algumas horas e, temos mais algumas paradas. É uma agenda bem exaustiva. Muita gente disse, como diabos você consegue fazer isso? Aliás, como diabos você consegue fazer isso? Eu não sei. Acho que é genética. Genética. Eu tive um pai que era muito forte e uma mãe que também era muito forte. Eles viveram até idades bem avançadas e eram pessoas incríveis. E é uma reunião atrás da outra. E não só isso, é um discurso atrás do outro. Discursos importantes, não é como os grandes. Como ontem à noite, se você olhar, ele se levantou e fez um discurso lindo. Mohammed, ele se levantou e fez um discurso lindo. Ninguém me avisou que eu teria que fazer um discurso, tive que improvisar discurso. O Biden conseguiria fazer isso? Eu acho que não. Na verdade, foi um discurso muito bom. Eu assisti depois e estava bem bom. Eu nem sabia que ia fazer, então... Mas você sabe, é uma reunião atrás da outra com pessoas do mais alto nível. São pessoas incríveis. Eles nos amam. De novo, eles não estavam sentindo amor nenhum. Eles estavam indo para a China, agora eles não vão mais para a China. Você ia para a Turquia. Putin não aparece. Zelensky mostra. Não, eu nunca estive programado para ir. Não, você não estava programado, mas estava cogitando ir se tudo desse certo. Mas eu vou te dizer uma coisa. Eu não teria querido decepcionar os Emirados Árabes Unidos, porque isso era algo muito importante. E se eu fosse para a Turquia, não poderia vir aqui. E teria sido muito difícil para mim dizer que não faria isso. Sobre o conteúdo, o que você acha que está passando pela cabeça do Putin? Você disse, sente-se à mesa. Você disse, pare de bombardear. Ele não parou de bombardear. Ele não está à mesa. E o que você acha que está acontecendo? Bem, ele está à mesa e ele quis essa reunião. E eu sempre senti que não pode haver uma reunião sem mim, porque não acho que um acordo vá ser fechado. Há muito ódio dos dois lados. Eu tenho um relacionamento muito bom com o Putin. Acho que vamos chegar a um acordo. Precisamos nos reunir e acho que provavelmente vamos agendar isso em breve. Porque estou cansado de ver outras pessoas indo, se reunindo e tudo mais. E dito isso, acho que Steve Witkoff fez um trabalho incrível, mas é um trabalho muito difícil. E é um trabalho que, por causa da posição, acho que sou o único que vai conseguir fazer. E acho que vamos fazer isso rápido também. Acho que o Putin está cansado de toda essa situação e ele não está com uma boa imagem. E ele quer ficar bem na fita. Não se esqueça, isso era para ter acabado em uma semana. E se ele não tivesse ficado atolado na lama com seus tanques de guerra espalhados por todo lado, eles teriam chegado a Kiev em cerca de 5 horas. E quem deu os dardos? Você se lembra de quem deu os dardos? Foi o Barack Hussein Obama? Não, foi Donald Trump quem deu os dardos. Você acha que sua percepção sobre isso mudou? Na sua opinião, Putin agora é o obstáculo para a paz? Veja, eu tive uma conversa bem difícil com o Zelensky porque eu não gostei do que ele disse e ele não estava facilitando as coisas. E eu sempre disse que ele não tem as cartas na mão e ele realmente não tem as cartas. Sabe, estou sendo honesto. Ele não tem as cartas na mão. Você está lidando com um exército enorme e está lidando com alguém que é corajoso, que tinha ótimos equipamentos, mas eu não vi você levar para o lado pessoal. No Truth Social, você disse, Vladimir, pare. Ele não parou. E você já disse uma vez que talvez fosse preciso considerar outras coisas, como sanções ou o sistema bancário. Ok. Então, porque talvez eles precisem ser pressionados de uma forma diferente. E eu vou fazer isso se eu não quiser ver 5 mil pessoas, sabe? Além do dinheiro, que é algo importante, mas dinheiro é dinheiro. O dinheiro a gente consegue recuperar. Eu consigo recuperar esse dinheiro em uma viagem como essa. Ok? Quero dizer, pense nisso. Nessa viagem eu fiz 12 vezes o valor do dinheiro de que estamos falando. Eu ganhei esse dinheiro em poucos dias. Sempre fui bom com dinheiro. Não é pelo dinheiro pressionar Putin, certo? Eu sei, mas sempre fui bom com dinheiro. Eu ganho dinheiro, eu fiz isso em 4 dias. Eu fiz 12 vezes o que gastamos na Ucrânia. Então, dinheiro é dinheiro.
O que me incomodou, eu detestei ver a forma como foi, você sabe, desculpe, jogado fora. Eu detestei ver que cheques de 60 bilhões de dólares eram enviados toda vez. Zelensky, eu acho que ele é o maior vendedor do mundo, muito melhor do que eu. Zelensky, ele vem a Washington, sai de lá com 100 bilhões. Toda vez que ele vinha, 100 bilhões de dólares, 100 bilhões. Agora ele estava piorando, da última vez só conseguiu 60 bilhões. Mas o Congresso está muito irritado com isso. Para onde vai todo esse dinheiro? Estou focado em... E nós enviamos cheques, não enviamos só isso. Enviamos apenas cheques, enviamos apenas dinheiro em espécie. Onde está? Os europeus foram muito prejudicados por isso. Eles também gastaram muito dinheiro. 100 bilhões, eles, 350, nós não. Era para ser o contrário. Mas você vai apertar o cerco? Eles não foram tratados... Espere. Eles não foram tratados corretamente por ninguém. Esta é uma guerra na qual eles, você sabe, estão gastando muito dinheiro. Nós fomos tratados pior do que eles porque tivemos uma pessoa muito estúpida como presidente. E se eu puder resolver esse problema, e é um problema sério porque... Vou te dizer, Putin, era a menina dos olhos dele. Ele nunca teria feito isso se eu fosse presidente. Jamais teria feito isso. Acho que a maioria, até democratas, dizem que isso não teria acontecido. Mas nós herdamos uma bagunça. Ok, acho que isso vai ser resolvido. Mas você sabe que o Putin queria tudo. Ele não queria só um pedaço. Ele não queria um pedaço. Ele queria tudo. Alguém disse, bem, o que nós ganhamos com isso em relação, digamos, à Ucrânia, certo? Sabe o que eles ganham com isso? Uma grande parte do país. É só que tem. O senador Lindsey Graham tem 73 copatrocinadores nesse projeto de lei para sancionar o petróleo russo. E qualquer um que compre petróleo russo, ele está defendendo o projeto de lei, dizendo por que a China deveria se beneficiar do petróleo barato da Rússia enquanto Putin continua a guerra. Em algum momento tem que haver alguma pressão sobre Putin. E eu suponho que você já falou sobre isso. Ninguém usa pressão melhor do que eu. Veja o que eu fiz com o Irã. Então está mudando. Não está mudando. Tive isso. Vou usar isso se for preciso. Preferiria não usar isso. Aliás, isso é algo grande. Acabei de aplicar isso à Venezuela. São as chamadas sanções secundárias. E eu acabei de fazer isso com a Venezuela. E você poderia fazer isso com o Irã também. Eu acabei de fazer isso com o Irã. Basicamente, se você comprar petróleo do Irã, você não pode fazer negócios com os Estados Unidos. E você vê os navios simplesmente deixando aquele porto, sabe, na Venezuela. Foi impressionante. O acordo chinês com a Rússia, você tinha que ver isso. Bem, eu vou se eu não for. Sinceramente, eu vou. Se não formos fechar um acordo, vamos ver se chegou a hora da Turquia. Sabe, agora estamos falando sério e vamos ver o que acontece. Isso seria devastador para a Rússia, porque eles já estão tendo dificuldades com a economia. Os preços do petróleo estão baixos. Sabe, isso mudaria toda a dinâmica. Então, ele é incompetente. Ele não quer ver a guerra porque, sabe, é ele. Tudo o que ele disse estava errado. A forma como ele falou sobre o Putin, a maneira como ele fez as ameaças, quero dizer, simplesmente está errado. Mas aqui está o que foi realmente errado. Ele deixou o petróleo ir de 65 para $100 o barril. Putin estava ganhando uma fortuna. Agora eu fiz o preço do petróleo cair, então ninguém está ganhando uma fortuna a mais. E vai cair ainda mais porque eu sou perfura, baby, perfura, sabe? Ele fechou tudo e depois abriu de novo. Sabe, quando as pessoas não percebem, dizem, não, ele está usando isso, fechou tudo, isso fez o preço do petróleo subir. Então disse, volte para Trump. Em outras palavras, volte ao que eu fazia. E ele não voltou, mas eles voltaram em grande parte. Ele não foi até o fim. E eu já teria dobrado isso naquela época. Mas ele não foi até o fim. E o que aconteceu foi que ele forçou os preços para cima, os preços do petróleo. E com isso, Putin fez uma fortuna durante esse período. Sim. Você viu essa história com o ex-diretor do FBI, James Comey? Acabei de ver isso no noticiário. Você viu, ele postou uma foto mostrando 8 de 6 e 47 desenhado na areia, dizendo formação legal de conchas em uma caminhada na praia. Sua diretora de inteligência nacional foi questionada sobre isso ontem à noite e ela disse o seguinte: seja qual for a intenção de James Comey, ele e pessoas como ele precisam ser responsabilizados de acordo com a lei, que é algo pelo qual ele afirma ter dedicado sua vida e defende o Estado de Direito. Fantástico.
O Estado de Direito diz que pessoas como ele, que fazem ameaças diretas contra o presidente dos Estados Unidos, basicamente convocando um assassinato, devem ser responsabilizadas perante a lei. Você acredita que Comey deveria estar na prisão? Eu faço. E você? Então, Eu vi isso hoje de manhã. Sabe, há um grande intervalo de tempo e ele sabia exatamente o que aquilo significava. Uma criança sabe o que aquilo significava. Se você é o diretor do FBI e não sabe o que aquilo significava assassinato. E isso está dito de forma clara e alta. Agora, ele não era muito competente, mas era competente o suficiente para saber o que aquilo significava. E ele fez isso por um motivo e foi atingido com tanta força por causa de pessoas como eu. Eles gostam do que está acontecendo com o nosso país. Nosso país voltou a ser respeitado. E ele está pedindo o assassinato do presidente. obviamente, ele pediu desculpas e disse que não se desculpava pela violência. Mas o que você gostaria que acontecesse? Eu não quero tomar uma posição sobre isso, porque isso vai ficar a cargo da PAN e das pessoas incríveis. Eu tenho dinheiro, eu tenho a PAN, eu tenho pessoas ótimas. E vou deixar que eles decidam, porque se eu disser alguma coisa, né, eles vão dizer, eu não vou me envolver. Mas eu vou dizer o seguinte, eu acho que é uma coisa terrível. E quando você soma o histórico dele a isso, se ele tivesse um histórico limpo, mas não tem, ele é um policial corrupto. Ele é um policial corrupto. E se ele tivesse um histórico limpo, eu poderia entender se houvesse alguma leniência. Mas vou deixar que eles tomem essa decisão. Ele sabia exatamente. O que é um momento perigoso. Vejo segurança por aqui, está tudo muito rigoroso. Você está no Oriente Médio, já sofreu 2 tentativas de assassinato, uma delas, obviamente, quando foi atingido por aquela bala. Em Butler, há muita frustração porque ainda não sabemos sobre o atirador de Butler e não temos acesso às comunicações dele. Sempre somos barrados quando fazemos perguntas sobre isso. Você sente frustração em relação a isso? Vamos ter transparência? Vamos saber a história completa? É muito interessante porque temos pessoas excelentes. Acho que a PAM é incrível, acho que dinheiro é incrível. Eles estão fazendo um trabalho excelente e sendo reconhecidos por isso. Recebi uma explicação logo no início, sabe? Um pouco antes deles. E achei estranho, sabe? Aquele cara tinha 18 celulares. Eu tenho muitos celulares, mas tenho tipo 2, sabe? Eu já considero isso muito. E acho que provavelmente faço mais ligações do que ele. Isso é tudo o que eu faço. E eu fiquei pensando, por que alguém teria 18? Outro caso, né? O primeiro, o de Butler, ele tinha 3 aplicativos bem incomuns, e 2 deles eram estrangeiros. E aí ele acaba com um advogado de alto nível, ou seja, um super advogado de Pittsburgh, sabe, da cidade grande. E eles moram fora de Butler, num lugarzinho pequeno. De onde eles tiram? Esse advogado que representaria a IBM e representaria a ExxonMobil. Você é o presidente. Não, eu sei. Eu estou confiando no meu pessoal para me dizer o que é. Sabe, temos uma loucura enraizada neste país. E eu estou confiando no meu pessoal. E até agora eles são bons, mas até agora eles, e nesse caso é o serviço secreto, eles me dizem que está tudo bem. Mas é um pouco difícil de acreditar, para ser honesto com você, ok? É um pouco difícil de acreditar quando sinto aquela sensação latejante. Eu sinto uma sensação meio latejante. Bem, se você descobrir, adoraríamos saber. Sim, eu sei. Muita gente nos pergunta isso. É um pouco estranho. Temos pessoas incríveis lá agora, então não posso culpar isso. Você foi muito generoso com o seu tempo. Vou encerrar com isso. Na cabeça de democratas e republicanos, essa foi uma viagem muito bem sucedida. Pensando no panorama geral. Por causa disso, você quer fazer mais viagens de política externa? Você quer ir conversar com Xi Jinping, da China? Você é uma força de personalidade quando se trata de fazer as coisas acontecerem no mundo dos negócios. Você acha que esse é o modelo que vai adotar daqui para frente? Sim. Bem, é um modelo muito difícil. É um modelo muito exaustivo quando você faz isso. Então, quando você diz fazer o quê? É financiar? Sim. Agora, eu disse que estive ao lado dos 3 nos últimos dias e você sabe, com uma tremenda fanfarra, todo mundo enlouquecendo e tudo mais, é um nível que ninguém jamais viu antes.
Sinceramente, ninguém jamais. Estou recebendo ligações dos Estados Unidos dizendo: nunca vimos nada assim. Isso é tão bom para o nosso país, então eu faria de novo e vou fazer. E sim, eu certamente faria. A China, onde é importante, isso se for importante de uma forma diferente. De qualquer forma, isso era muito importante manter no nosso grupo. Sabe, é só que eles estão no nosso grupo. Eles voltaram a amar os Estados Unidos novamente. Foi um abraço completo e ninguém nunca viu nada igual. Quero dizer, sério, eu perguntei: vocês já fizeram isso antes? Ontem à noite, 2 noites atrás, eu disse: vocês já fizeram algo assim por um... Não. Você faria isso? Não. Nem chega perto. Sabe, com as centenas de camelos e os cavalos e tudo aquilo. Foi lindo. Quero dizer, todos os três. Se você perguntasse qual foi o melhor, eu não saberia dizer. E eles eram diferentes. Todos estavam no mais alto nível. Ninguém nunca viu nada igual. Foi uma honra. Mas aquilo realmente para mim demonstrou amor. Mostrou, sabe, existe um amor. É quase como se eles tivessem sido excluídos por muito tempo. Simplesmente deixados de fora e tratados horrivelmente e não deveriam ter sido. E de repente eles foram permitidos voltar e te dão um abraço que é 20 vezes mais do que talvez devesse ser. Quero dizer, foi simplesmente lindo de ver. Então, estamos em ótima situação. O Oriente Médio está ótimo. Agora temos um problema no Oriente Médio, o Irã, e eu vou resolver esse problema. Será resolvido. Hamas e Israel, esse é um grande problema. Acho que o Irã é, neste momento, o grande problema. Isso também é um problema. O Hamas é grande. E queremos cuidar das pessoas. Olha, as pessoas estão passando fome. Você sabe, você vê o que está acontecendo agora. As pessoas estão passando fome. Uma das coisas que um dos 3 grandes líderes que vi há 2 noites me disse: por favor, ajude o povo, os palestinos. Eles disseram, além do Abbas, o que você quer dizer com isso? Ele disse: eles estão passando fome. E ele disse isso de coração: eles estão passando fome. Então eu já comecei a trabalhar nisso. É um problema profundo, mas nós vamos resolvê-lo. E um problema muito imediato e muito grande é, você sabe, eu estou tão orgulhoso do que conseguimos fazer com a Índia e com o Paquistão. Bem, é um problema potencial como esse que temos aqui. Eu vou resolver isso e de um jeito ou de outro eu vou resolver. Isso vai ser feito de forma pacífica ou vai ser feito de forma violenta e eu erro 99,9%, quero fazer de forma pacífica, se pudermos. Senhor presidente, agradecemos seu tempo. Boa viagem para casa. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Brett.